Muito bem, mais uma live hoje, nesta terça-feira, 20 horas, conforme foi prometido nas redes sociais. E quem está me acompanhando com certeza sabe que todos os assuntos pertinentes à cidade de Santos, assuntos importantes, eu estou fazendo discussões para não só apresentar as minhas ideias, mas também discutir o assunto com gente que entende. Né? Para quem tem me acompanhado aí tem visto assuntos como moradores de rua, como a questão de zeladoria, falamos também da questão da pandemia, das pessoas que não estavam tendo a oportunidade da ajuda, como os músicos, as casas noturnas e o pessoal dos eventos, e hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo meu, uma pessoa que não só eu admiro como profissional, como estudioso do assunto, mas uma pessoa que eu fiquei fã, fiquei amigo mesmo, que é o meu querido Rodolfo Amaral, que dispensa apresentações, além da consultoria, economia e tudo, já foi secretário de finanças dessa cidade, é um cara que manja de tudo sobre gestão pública. Rodolfo, prazer receber contigo aqui no Bate-Papo. Bom, Rick, o prazer é todo meu. Boa noite a todos que estão nos assistindo, a quem eventualmente depois vai assistir aí no reprise nas redes sociais. Para mim é sempre uma grande satisfação discutir assuntos pertinentes à área econômica em geral, sejam eles vinculados ao governo federal, estadual ou municipal, ou até mesmo à própria região, porque esse é o nosso dia a dia. Quem nos conhece sabe que nós estamos há 35 anos fazendo esse tipo de trabalho, e toda vez que eu tenho a oportunidade de passar alguma informação e algum conhecimento às pessoas, e sou convidado, eu me comprometo de pronto, e no teu caso foi uma satisfação especial por causa da nossa relação até de amizade. Muito bem, você é o que eu falo sempre, né, Rodolfo? Eu só não dou nota 10 para você, porque tu é corintiano, então eu dou 9,99, tá bom? Mas, times à parte, vamos discutir um assunto, uma notícia que eu tenho aqui quentíssima. Eu recebi uma informação de um jornalista muito bem informado, e essa notícia vai com certeza bombar essa semana. Ele recebeu os resultados de 2019, onde um número chocante, eu até publiquei esse número hoje na minha rede social, mas é um número chocante de 972 milhões de dívidas entre Prodesan e Coab. Né? Eu até, antes que você possa dar nos mínimos detalhes isso, por que chegou a isso, por que isso acontece, eu quero dar o meu testemunho a respeito disso. Eu até consideraria discutir aqui, para quem está ligado no nosso título ali, como andam as contas de Santos, eu até discutiria se você andasse na rua, estava tudo perfeito, o planejamento da cidade tivesse tudo perfeito, você não tivesse demanda de casa, pelo contrário, hoje a gente percebe que cada vez mais a coisa de moradia está pior, cada vez mais gente morador de rua é uma coisa que Santos perdeu o controle, né, praticamente o Paulo Alexandre Barbosa, com 8 anos aí de governo, não conseguiu resolver esse problema. Agora, você ter duas companhias como Prodesan, Progresso e Desenvolvimento de Santos, e Coab, com uma dívida de 972 milhões de reais, e você não vê resultado na cidade, realmente não dá para aceitar um número desse. Que eu acho até que você está sendo até modesto demais. Eu tenho tomado cuidado. Outro dia um amigo me pediu, antes mesmo de ser publicado o balanço da Prodesan, o balanço de 2019, foi publicado, parece que no sábado passado, no Diário Oficial da União. Ele teve acesso, ele me consultou, até me passou essas informações. Eu sabia que já ia fechar no prejuízo, como vem fechando há décadas a Prodesan no prejuízo. Só não sabia o tamanho do prejuízo, foi em torno de 12 milhões de reais em 2019. Mas os prejuízos acumulados, ou seja, ano a ano fechando em prejuízo, eles vão chegando à monta de 300 milhões de reais. Aí você pega a CET e mais a Coab, nós vamos ultrapassar agora 2019, os balanços da CET e da Coab ainda não foram
oficialmente publicado no Diário Oficial, mas nós vamos passar a casa de R$ 1 bilhão. Eu estimo que seja algo em torno de 1 bilhão e 1 bilhão e 100. Somados a mais 650 milhões da administração indireta, nós aí vamos para casa aí de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Não seria até um número tão alarmante para o município do Porto de Santos, não fosse a forma com que essas dívidas são acumuladas sem a menor responsabilidade. E eu fico bem à vontade para te dizer isso, porque você mesmo anunciou, eu fui secretário de Finanças da Prefeitura de Santos em 1997, 98, depois em 99 e 2000 eu fui para Guarulhos, mas nesses 2 anos em que eu fui secretário de Finanças, primeiro, foram após 8 anos de PT. Então, eu peguei a prefeitura completamente desestruturada, com uma dívida monstruosa, que hoje chegaria à casa dos 900 milhões de reais, se atualizada monetariamente, mas eu imaginava que aquilo ia acabar. Nós passamos 2 anos exaustivos tentando colocar o município e as contas da prefeitura nos eixos, mas depois a maionese desandou e a irresponsabilidade continuou. Eu me recordo, eu não sei se está nos assistindo, mas vai chegar ao conhecimento dela, com certeza, uma amiga nossa, jornalista, Cristiane Lourenço, trabalhou muitos anos na Tribuna, trabalhamos juntos, inclusive, na Tribuna. Eu me recordo que eu era secretário municipal. Você lembra daquela Arena Santos que faziam ali no Gonzaga, montavam aquela arena para jogos de vôlei, de futebol e tal, Sim, de sim. areia? Então, e eu estava lá assistindo num sábado uma partida de futebol e ela chegou com um gravador e falou: Rodolfo, eu recebi a recomendação aqui de vir te entrevistar como secretário de Finanças, a prefeitura estava naquela situação dramática. E ela me fez uma pergunta, isso está nos anais da Tribuna, é uma matéria de página inteira, eu até recebi algumas críticas, porque publicaram uma foto minha sorrindo e a matéria era dramática, né? Então, quem editou foi infeliz ou fez de propósito, sei lá, colocou eu sorrindo contando um drama. E uma das perguntas que a Cristiane me fez naquela ocasião, ela me disse o seguinte: Rodolfo, se você fosse o presidente da Prodesan, o que você faria? E eu respondi a ela categoricamente: eu não faria absolutamente nada, porque a Prodesan, eu estou falando de 1997. Portanto, nós estou falando de 23 anos. Eu falei: a Prodesan acabou. A Prodesan não é mais uma empresa. Uma empresa em que o presidente pega no telefone no dia 30 para ligar para o secretário de Finanças pedindo para passar, certo, tantos milhões de reais para ele pagar a folha de pagamento, certo? Ela não existe mais, certo? E só que não se teve a coragem de fechar. Nós enxugamos naquela época, foi exatamente no período em que o setor do lixo passou para a empresa privada, porque senão você não tinha nem condições de pagar o pessoal da limpeza pública, enfim. Agora, a pergunta que não quer calar. Balanço da Prodesan 2019 fechados com um prejuízo de 12 milhões de reais, só na gestão do Paulo Alexandre Barbosa, atual prefeito, certo? E na Prodesan, essa dívida cresceu à ordem de 56 milhões de reais. Aí você vai lá na folha de pagamento da Prodesan, está disponível. Qualquer pessoa que entrar no site agora, põe lá Prodesan, vai entrar na folha de pagamento, vai e verifica, gente. Tem dezenas de assessores, certo? De diretoria, tá? Tem quase que 10 assessores para cada diretor, certo? Ora, como é que uma empresa que fecha com prejuízo de 12 milhões de reais tem 10 assessores para cada diretor? Para quê, né? E assessores com valores elevados. Então, a responsabilidade com o dinheiro público está uma coisa assim de louco. O mesmo se reproduz na Prodesan, o mesmo se reproduz na CET. Eu lembro que eu fiz uma vez um levantamento, o ano passado, e fiz até uma brincadeira que eu peguei, se fizesse uma reunião com todos os assessores no Teatro Coliseu, não teria número de cadeiras
para todo mundo sentar, certo? Aí tinha que ir lá para o Teatro Municipal, coisa que o vale. Então, não há a menor responsabilidade com o dinheiro público. E isso tem sido sistemático. Eu tenho ouvido cada coisa aí do tipo, tá? Não, mas você viu aí a aprovação do prefeito com 72%? Claro, tá? Por fora a bela viola, por dentro pão bolorento, já dizia a minha avó. Tá? Nós temos aí, parece que 20 pré-candidatos a prefeitos. Quem se ativer ao detalhe de ver as contas da Prefeitura de Santos reais, vai se assustar. Eu diria que eu imaginava que eu nunca fosse dizer isso, mas vai conseguir ser pior do que os 8 anos da administração do PT. Por várias razões, a gente pode ficar aqui elencando as atitudes do prefeito, mas o mais elementar é o seguinte: 2 coisas que me recordo. Nos 7 primeiros anos da administração do prefeito Paulo Alexandre, quem acompanhava o site da Transparência verificava o seguinte, que de uma forma regular, durante 7 anos seguidos, ele ficou devendo a fatura de lixo, que é a fatura mais elevada do município, gasta em torno de 140, 150 milhões com coleta de lixo e limpeza pública. Ele ficava devendo durante 7 anos seguintes 8 meses para a Terracom, que é a empresa que faz esse serviço. Ou seja, para cada 3 faturas ele pagava uma, né? E as outras ficavam acumulando. Uma prefeitura que tem uma arrecadação de mais de 3 bilhões de reais, não consegue, no final do mês, pagar a conta de lixo, certo? Que é a mais elementar, que inclusive cada um que pegar o carnezinho do IPTU em casa vai ver que tem lá o valor em separado do IPTU da coleta de lixo, ou seja, arrecada, mas não paga. Então, uma cidade que ficou fazendo isso, uma administração que ficou fazendo isso durante 7 anos, eu te pergunto, dá para acreditar em eficiência de gestão? É a mesma coisa que você tivesse, na verdade, comprando uma Ferrari, certo? E não pagando o aluguel, não pagando as tuas contas. Ninguém ia ficar sabendo, só ia ficar vendo você passear com a Ferrari. Não sabia como é que estava e onde você foi arrumar aquele dinheiro. E eu tenho visto isso. Tá? Tenho ouvido de pessoas que eu julgo esclarecidas, algumas até formadoras de opinião. Aí, quando eu sento e começo a falar, a pessoa fica assustada. Eu fico... Exatamente o que você está falando é o testemunho que, quando você participou das bancadas da rádio, a gente ouve. Porque o que acontece? O cidadão santista, e isso é que espanta, porque o cidadão que é o trabalhador, que trabalha o dia inteiro, que chega em casa cansado, às vezes não tem condições, eu sei, às vezes ele não tem acesso, às vezes ele tem... Tudo bem, mas gente que tem todas as condições de estudo, de tudo, parece que o cidadão santista, de um tempo para cá, ele virou que nem o cara do condomínio. Ele recebe a boleta do condomínio, reclama no elevador, reclama na fila do banco, ou na fila da padaria, com o vizinho, não comparece nas reuniões, não verifica o que foi gasto ou não tem, vamos dizer, força para criticar, e principalmente nós aqui em Santistas, pior, porque nós teríamos pelo menos uma ferramenta que são os vereadores, para cobrar deles uma certa pressão, um controle, porque está lá que o vereador tem que legislar e fiscalizar o Poder Executivo, e essas empresas estão na mão do Poder Executivo, e parece que todo mundo é assim: a cidade está bonita, está boa, vai seguindo em frente. Pior ainda, é igual a filosofia de clube de futebol. Os clubes cada vez mais endividados, o time foi campeão, isso é que importa. Só que o que nós vemos é que, quando você chega, essa conta vai chegar, essa bomba relógio vai acontecer. E o que é pior, nós é que vamos pagar. Porque uma coisa é certa, todo mundo que está sendo pago nessa folha da transparência que você falou, é só entrar lá no Google, Portal da Transparência, Prodesan, Portal da Transparência, CT Santos, tá lá, nome, função, salário, tá lá tudo bonitinho. Então, se as pessoas não estão preocupadas com isso, isso é preocupante.
Por quê? Porque é por isso que nós temos o terceiro entre os 3 ou 4. Inclusive, a última vez que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa esteve lá na Rádio Litoral, a minha pergunta para ele foi assim: prefeito, ótimo, o Santos é a cidade mais segura, vocês têm um monte de pesquisa, revista Veja, revista não sei aonde, patati patatá. Falei assim, mas será que a gente também não pode sair das estatísticas que matam a gente? Está entre os 3, entre os 5 IPTUs mais caros do Brasil? Pô, Santos tem mais de 5.500 municípios. Pô, será que nós vamos ser entre os 5 PTU mais caros do Brasil? Rick, você vê, a questão de 2 domingos, eu acordo cedo aos domingos, como faço todos os dias, mas inclusive no domingo, e é o primeiro hábito que eu tenho, depois de fazer as higienes, é pegar os jornais para ler, né? E peguei a tribuna de 2 domingos atrás, tinha uma matéria em que o prefeito vinha se queixando sobre a obra da entrada da cidade, que ele tinha colocado lá 290 milhões de reais, feito a parte dele, o governo do estado tinha colocado 300 milhões, tinha feito a parte dele, e o governo federal, que tinha ficado colocar outros 300 milhões, não tinha dado um centavo. Aí eu fiquei tão irritado com aquela análise do prefeito que falei, não vou esperar, eu vou escrever no meu Facebook, está aí, quem entrar, meu Facebook é público, está lá, eu comecei a fazer uma análise. Bom, então vamos por etapa. Primeiro, ele demorou 7 anos e 4 meses para reclamar que não chegou a um centavo do governo federal. Segundo, certo, o secretário que está lá com ele hoje, o Júlio Eduardo dos Santos, era exatamente o cidadão que estava lá no governo da Dilma, no PAC da tal da mobilidade, e que ficaram vendendo aquelas ilusões. A Dilma teve aqui, prometeu esse dinheiro e não cumpriu. O Temer teve aqui, prometeu esse dinheiro. Tinha até aquela história do teleférico que o Beto Mansur tinha inventado. Lembra daquela história do teleférico? Depois eles mudaram o projeto, enfim. E eu fiz aí, o meu escritório fez um estudo que deu num livro há 2 anos atrás para arbitrar na área do portuário, e mostrando que há 25 anos o governo do Estado, o governo federal deixou de colocar na Codesp 4,5 bilhões de dinheiro que estava no orçamento. Então, esperar aquele dinheiro, na verdade, era esperar que chovesse dinheiro e só eles acreditaram nessa situação. Mas o pior não é isso. Aí começou a história que o governo do estado de São Paulo cumpriu a parte dele com os 300 milhões. Certo? É verdade? É meia verdade. Por quê? Porque o governo do estado de São Paulo não tirou um centavo do seu orçamento público para colocar esses 300 milhões. Ele fez uma prorrogação de contrato de exploração do sistema Anchieta Imigrantes com a Ecovias, e, em troca desse acréscimo de 8 meses no contrato, a Ecovias construiu 3 viadutos que custaram esses 300 milhões de reais. Viadutos esses que ela deveria já ter construído até pelo próprio serviço que ela presta. Pois é. Certo? O pai da criança é Ecovias, né? Que ela é beneficiada. Mas vamos supor, certo? Que tivesse um pouquinho de coerência. Ora, se eu sou amigo do governador, e o prefeito sempre se dizia um grande amigo do governador Geraldo Alckmin e do próprio Márcio França, que o sucedeu por 8 meses. Ora, se eu vou fazer um contrato de prorrogação com a Ecovias por 8 meses e ela vai me dar 300 milhões, por que eu não faço um contrato por prorrogação de 2 anos e ela faz a obra inteira? Certo? Era simples resolver, ninguém colocava um centavo do bolso, a Ecovias faria isso e se beneficiava no sistema Anchieta Imigrante como tarifa. Era simples para fazer. Aí o que fez o nosso ilustre prefeito, ele vai tirar uma foto aí, provavelmente com o candidato dele, lá do lado do viaduto, aquela coisa que ficou horrorosa ali na entrada da cidade, mas o fluxo do trânsito pelo menos vai fluir. Ele fez um empréstimo com autorização, obviamente, da Câmara Municipal, de 290 milhões de reais, certo? Era um de 269, depois ele pediu um segundo empréstimo de 21 milhões. Eu lembro que eu já até ia te interromper para falar que foram 2, né? Eu estou com os 2 contratos aqui na mão, então o que eu vou falar esses contratos são públicos. Bom, aí você vai nesse contrato,
tá? Dos 269 milhões, que acabaram virando 290 com esse outro de 21 milhões, tá? As condições contratuais. Bom, o contrato de 269 milhões, pagamento em 20 anos, com 2 de carência, juros de 6% ao ano, 2% de taxa de administração para a Caixa Econômica Federal e 0,5% de taxa de risco, portanto, um custo, tá, de juros de 8,5% ao ano. Onde é que você recebe 8,5% de juros ao ano hoje? Certo? Em lugar nenhum do mundo. Nenhum. Tá? E eles dizem, bom, em 20 anos, só de acréscimo de juros são 170%. Certo? Então, os 290 vão se transformar em 800, mais a correção monetária desses 20 anos. E um detalhe, desta obra que ele vai entregar, ele só vai pagar durante o mandato dele, certo? 8% do valor da obra. O restante vai ser para os próximos 5 prefeitos. Certo? Ou seja, você não vai pagar uma obra, você vai pagar 3 ou 4 vezes a obra. Certo? E vai entregar uma obra inteira com a conta para os outros. Não, e vai continuar as enchentes, porque a reclamação dele era de que a parte que era cuidar das enchentes, certo? Era o dinheiro do governo federal. E as pessoas parecem que têm memória curta. A prefeitura fez um contrato de concessão, renovou o contrato de concessão com a Sabesp, aquilo que ele saiu vendendo, aquele monte de mentira, que tinha recebido um retorno de R$1 bilhão, recebeu R$1 bilhão. Só que o contrato da Sabesp fosse feito igual o contrato firmado entre a Sabesp e a Prefeitura de São Paulo, em termos percentuais, seguindo o princípio da isonomia, ao invés de nós recebermos R$1 bilhão, nós receberíamos 2. Para ser mais preciso, 2 bilhões e 100 milhões. Então, ele causou um prejuízo neste contrato de R$1 bilhão e 100 milhões de reais ao município. Eu já falei isso dezenas de vezes, escrevi no meu Facebook, falei no jornal A Tribuna, falei na imprensa, falei na rádio. Eu não vi o prefeito contestar uma única vez. Eu gostaria que ele contestasse, eu gostaria de fazer uma live com o prefeito, lendo o contrato e mostrando para ele isso. Agora, naquela ocasião, além de ceder alguns imóveis, de supostamente perdoar aquela dívida que ele dizia que a gente tinha com a Sabesp de 320 milhões, a prefeitura recebeu em dinheiro, em 4 parcelas, 130 milhões de reais, que era para colocar em atividades e áreas ambientais, e eles diziam, na época, que iam, certo, utilizar aqueles recursos para cobrir aquele buraco do Santos Novos Tempos que foi interrompido pelo Banco Mundial. Mentira, não foi utilizado para isso. Certo? E a conta do Santos Novos Tempos do Banco Mundial ainda tem 73 milhões para ser pago. Foram 44 milhões de dólares pedidos, tem 73 milhões, está aqui. Certo? Eu estou com os documentos na mão desse contrato. Tá? Então, você começa a perceber como é que se apresenta isso para a sociedade como se fosse verdade. Mas vou mais longe. Agora não se fala em outra coisa das obras da Ponta da Praia. Ficaram bonitas? Eu não sou nenhum idiota, eu não sou cego, ficaram bonitas, certo? A população aprovou? Aprovou, eu também aprovei, certo? Eu não aprovei foi a forma que foi feita. Porque quando os moradores da Ponta da Praia virem construídas aquelas 1.400 unidades lá do Grupo Mendes nos clubes e tal, e ver o tráfego que vai ficar na Ponta da Praia, vão se lamentar, vão falar, nossa, que coisa horrorosa que nós permitimos fazer. Tá. Por 130 milhões, certo? Que aí até a procuradora do município, uma vez questionada na rádio por um ouvinte, não, por que então não usou esses 30 milhões para construir coisa para as pessoas pobres na zona noroeste e tal? E ela disse, certo? Não, nós não construímos porque a lei não permite. Mentira, a lei só permitia que exigia que 20% dos recursos fossem investidos na Ponta da Praia propriamente dita. Os outros 80%, portanto, 100 milhões poderiam perfeitamente ser investidos em qualquer outra localidade. Foi investido lá porque era interesse do empreendedor, obviamente, tá? E agora vai ficar aquele elefante branco que já querem dar isenção de IPTU e tudo mais. Mas vamos supor, Rick, que tudo isso é coisa do Rodolfo Amaral, que está indignado, tal, que não gosta do prefeito. Tal. Então, eu vou dar uma informação aqui,
E eu vou até aproveitar a tua audiência aí para dizer o seguinte: quando o deputado Kenny desistiu de ser candidato a prefeito, aí existem comentários que foi para privilegiar o candidato do atual prefeito, ele disse que queria continuar o seu mandato, para honrar o seu mandato, para defender a região. Então, vai aqui uma informação que eu provo documentalmente, de graça, inclusive, para o deputado, se ele quiser. Só na gestão Paulo Alexandre Barbosa, de 2013 a agora 2020, de verba Haddad que deveria ter recebido no próprio exercício, porque é um direito constitucional, a Prefeitura de Santos deixou de receber e o prefeito ficou calado, não foi a público reclamar com o governador, não entrou na justiça para defender os interesses do munícipe, ficou sem receber 276 milhões de reais. Vou repetir. É um absurdo. 276 milhões de reais. Dava para fazer 2 vezes a obra da Ponta da Praia, sobrariam ainda 16 milhões de reais, não precisaria ter feito este acordo com o Grupo Mendes, permitindo aquelas construções lá na Ponta da Praia, que vão causar um problema a longo prazo, e o prefeito, mais uma vez, certo, passou para a opinião pública que ele é um grande gestor, porque as pessoas, infelizmente, ignorando essas informações, elas só veem a obra, obviamente, vendo sua obra, todo mundo aprova. É um grande realizador, né? Fica um grande realizador. E um grande realizador, este mesmo grande realizador que nós estamos falando, é o mesmo que mandou, agora não é, os jornais estão noticiando isso, ele mandou para a Câmara Municipal de Santos um pedido, certo, de autorização, aprovação de uma lei para ficar sem recolher a cota patronal em favor dos servidores públicos, que é uma obrigação de todo empregador, seja ele público ou privado, tá? Por 8 meses, certo? Ou seja, até 31 de dezembro, quer dizer, vai deixar de recolher algo em torno de 60 a 65 milhões de reais que ele vai empurrar com a barriga para o próximo prefeito, certo? E como vai empurrar com a barriga uma dívida que ele já tem com o próprio Instituto de Previdência por ausência de recolhimentos em exercícios anteriores, certo? Ou seja, vai empurrar com a barriga mais 100 milhões de reais. Então você começa a perceber como é que um grande realizador, você imagina se todos os empresários privados falam o seguinte: olha, eu também não vou enfim, são essas situações que a gente percebe que falta um debate mais amplo, um debate público, um debate claro, para que as pessoas, de fato, percebam até onde é verdade e até onde é mentira aquilo que se conta para a sociedade. Eu acho que nós, jornalistas, temos essa obrigação. Não custa nada perguntar Sim. isso para o prefeito, certo? Daí eu vejo o prefeito aparecer em programas de rádio, eu vejo o prefeito aparecer em programas de televisão e ninguém faz essas perguntas para ele, certo? Como é que ele explica essa situação que vai pagar 3 vezes o valor de uma obra, certo? Que fez e ele ainda acha que fez um negócio da China, que empurra com a barriga obrigações mais elementares, porque se o capital privado também deixar de recolher as contribuições patronais, eu pergunto, como é que nós vamos pagar os aposentados e pensionistas? Então, é isso que precisa ficar claro, tá? E é isso que estes atuais vereadores vão ter que explicar também aos seus eleitores. Com raras e honrosas exceções, todos andaram na mesma canoa, certo? Aprovaram isso de roldão, estão aprovando agora a isenção de IPTU, estão aprovando essa lei para empurrar com a barriga a dívida para o futuro prefeito. Tá? E tem mais, e eu já ouvi falar assim que o prefeito está dizendo, não, mas nós fizemos um excelente trabalho aí na pandemia. Eu estava calculando aqui, Henrique, de reforço de verba SUS aí para a Covid, a região... Tem mais essa conta aí, né? A região recebeu 88 milhões de reforço nesses primeiros meses da verba SUS,
sendo que 34 bilhões vieram só para o município de Santos, ou seja, quase 40% da verba ficou direto no município de Santos. O município de Santos ainda vai receber um reforço de 52 milhões de recursos do governo federal para cobrir a queda de arrecadação. Certo? Então, o prefeito não tem muito que ficar reclamando. É impressionante, todo mundo põe a culpa no governo federal, certo? Mas na hora de decidir sobre fechamento de estabelecimento, quem vai trabalhar, se a bandeira é azul, vermelha, amarela, azul, seja lá qual que for a cor, certo? É o governador, tá? E o prefeito. Na hora de pedir socorro, certo? Pede-se ao governo federal, ou seja, essa conta quem vai pagar somos todos nós. Nós 2 vezes. Eu vou pagar, já pagando como contribuinte, tá? E pagando pela queda da arrecadação, da proibição de funcionar o estabelecimento. Com certeza. Estamos aí com 31 minutos agora de live. Como eu coloquei na minha divulgação hoje dessa live, hoje nós estamos tendo uma aula. Realmente o Rodolfo é uma aula. Sempre, todo encontro é uma aula. É um professor, não tenho nem que chamar como amigo, é um professor. Eu pontuaria, viu, Rodolfo, 2 coisas para arrematar, para a gente poder se despedir, até porque para a gente poder ter uma outra, com outros assuntos mais quentes, para deixar, não gastar tudo na primeira live. Tá certo. Eu fico impressionado com 2 coisas em cima do que você comentou, que com certeza você vai concordar comigo. A primeira é a nossa área, que é o jornalismo. Assim, inaceitável a gente ver todos os veículos sem um tipo de questionamento de assuntos tão importantes, tantas dívidas. E não dá para aceitar um jornalismo com pauta marcada. Essa pautinha de realizando tal. E segundo, só para arrematar, são vários cálculos, mas acho que uma que a gente tem que deixar destacada aqui para quem está ligado na gente é a seguinte: tanto se falou na época que o governo era o PT, depois na época que o governo era do Beto Mansur e tal, que nunca batia o partido do prefeito com o do governador. Quando nós tivemos a oportunidade de ter um prefeito e um governador do mesmo partido, é inaceitável um prefeito e uma Câmara de Vereadores não fazer nem o mínimo cócega de pressionar os deputados estaduais e o governador dessa verba dada aí que você falou. É uma vergonha isso. Desculpa, isso é uma vergonha. E nesse caso, vamos fazer justiça. Não é só a Prefeitura de Santos. A única prefeitura que não recebe essa verba é Cubatão. Mas eu vou mais longe para que as pessoas que tenham alguma dúvida acerca do que eu estou dizendo. O meu escritório foi contratado em 2015 para fazer um estudo analítico sobre essa verba especificamente pela APRECESP. O que é a APRECESP? É a Associação dos Municípios Instâncias. Reúne as 70 cidades do estado de São Paulo que têm direito a essa verba. Nós fizemos esse levantamento demonstrando isso desde o primeiro dia em que foi criado o Fundo das Instâncias até aquela data. Naquela ocasião, certo, já tínhamos algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões que o governo simplesmente ignorou das instâncias balneárias, climáticas, hidrominerais e turísticas. São as 4 modalidades. Tinha 1 bilhão e 800 na época. Hoje ultrapassa, com certeza, 2 bilhões e meio. E naquela ocasião, só com a região já eram 500 milhões, hoje provavelmente passam de mais de 600 milhões de reais. Todos ficaram calados. E existe um decreto, o decreto 201/67, que tem um artigo que diz o seguinte, que é passível de cassação de mandato o prefeito que omitir-se ou negligenciar na apuração de renda, bens e direitos do município sujeitos à administração municipal. E nesse caso... Qual é o nome disso? Prevaricação no exercício da função pública. Eles todos... Prevaricação.
todos eles prevaricaram no exercício da função pública, poderiam ser passíveis de cassação, e o que disseram os poderes legislativos, agora eu falo de todas as cidades, disseram amém. Então, nessas horas, e aí é que eu reputo, nessas horas a gente reclama que a mídia, por várias razões, ou dá um pedaço, mas a gente não pode esquecer que as redes sociais elas tomaram uma dimensão absurda, certo? Esse papo que nós estamos tendo aqui pode estar sendo visto no mundo inteiro. Tá? Então, não adianta mais tentar esconder, tentar abafar. Eu, quando anunciei uma possibilidade o ano passado de sair candidato a prefeito, começou até com uma brincadeira com o meu sócio, Humberto Chalub, e depois a coisa ganhou um vulto. Você não imagina a pressão que eu recebi sobre os meus clientes, fechar as portas para mim, tudo quanto que era veículos de comunicação. Tinha dias que tinham 3 ou 4 veículos de comunicação aqui no meu escritório, e de repente eles sumiram. Eu não aparecia em mais lugar nenhum e tal, porque era considerado pessoa não grata. Não fala, não deixa esse homem falar. Como se eu precisasse da mídia para ficar falando. A gente tem isso aqui. A gente eu podia criar um canal no YouTube e ficar falando. Eu não falo isso tudo que eu estou falando com prazer de criticar A, B ou C. Eu não tenho nenhuma dessas informações que eu passei aí, certo, para as pessoas que não estão assistindo, que eu não comprove documentalmente. Eu não ia colocar 35 anos de credibilidade em consultoria pública falando aquilo que eu não tenho condições de provar. Então, é por isso que, às vezes, eu peço a oportunidade de o governo vir a público e falar: não, você falou naquele dia que está errado. Tá? Aí eu vou sentar com essa pessoa que está dizendo que está errado, junto com o documento na mão. Quero ver se o documento que ele tem é diferente do meu. O meu é extraído de bancos de dados públicos. Enfim, Henrique, para mim foi um prazer aí muito grande. Sempre que você desejar, eu tenho uma imensa satisfação. Muitos amigos têm me pedido para fazer o mesmo, fazer uma live, discutir. Eu estarei sempre aberto, de coração aberto. Tá? Eu acho que o prefeito tem os méritos dele, nem tudo que ele fez também está errado, não é isso, mas a forma com que fez, certo? O ônus que deixou, certo? Então, vamos olhar com profundidade essas questões, porque, em última instância, perdemos todos nós. Eu acho que se o prefeito não conseguir, por exemplo, no caso, o prefeito de Santos, não conseguir fazer o seu sucessor, eu temo que a carreira dele acabe, porque se vier alguém da oposição assumir aquela cadeira, na hora que levantar o tapete, vai descobrir tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, que é verdade, são documentos públicos, e aí ele não vai ter como socorrer, porque agora o governador que o protegia não é mais governador, certo? Tá? Não vai ficar 2 anos sem mandato, e aí vai ficar difícil, certo, de dizer que as pessoas não estão falando a verdade exibindo documentos. Eu espero que durante essa campanha eleitoral, você, que é pré-candidato, e vários outros que venham a ser pré-candidatos, pontue essas questões para que a população saia desta eleição mais esclarecidas, porque um povo esclarecido ganhamos todos nós. Com certeza, eu quero te agradecer já e dizer que nosso objetivo é exatamente esse. Eu sempre coloco isso, coloquei quando eu estava no ar e coloco em qualquer situação, e eu também nós como jornalistas, quando estamos no ar, sabemos que nós que acabamos sendo pessoas públicas, nos veículos que nos dão espaço, saiba que a pessoa pública ela tem que estar aberta a receber o contraponto, a receber críticas e dar sua satisfação em cima daquele contraponto. Não dá para a gente ter o que a gente teve nos últimos tempos aí, que era número contraponto de outros números, né? Como o ex-governador Alckmin apresentava, falava que tinha aumentado a violência aqui em Santos, e ele falava que o sequestro diminuiu, com outros números, etc. Né? E, principalmente, isso que você falou no final, é o que nós não queremos.
Porque o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o cidadão Paulo Alexandre Barbosa, é um pai de família, uma família politicamente que tem história na cidade, nós respeitamos a pessoa. Ele está prefeito. Então nós temos que buscar o melhor para a cidade, porque ele foi o escolhido. E as consequências do que ele vai deixar vai cair para o povo de Santos, porque ele vai ser ex-prefeito e não vai... ele, pode ser que ele tenha uma crítica e não saia mais na rua, mas isso aí não vai resolver o problema para o cidadão santista. E eu, como pré-candidato, conforme eu coloquei no começo aqui, quero deixar bem claro, tenho trazido os assuntos importantes da cidade, abrindo a participação. Esse vídeo aqui, inclusive, eu vou passar para você o link. E também estou montando no meu YouTube, meu canal do YouTube, todos os assuntos, morador de rua, gestão pública, agora falando das finanças, o meu pensamento e pessoas especialistas, porque no fundo, não é só um material meu, da minha pré-candidatura, da minha trajetória. É uma contribuição que eu dou para o cidadão santista poder ver os assuntos discutidos abertamente. Porque o que a gente... Parece que a gente, muitas vezes, você sabe disso, porque você acompanha alguns noticiários, parece que e os nossos ouvintes falavam, né? Poxa, eu escuto o Jornal da Rádio com os secretários da cidade, eu sinto que a gente não tem uma prefeitura, é uma perfeitura, tudo é perfeito. Né? Parece que está na Suíça, né? Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente destacar isso, ter bastante debate, e com certeza, já fica o convite aqui lá para o final de agosto, setembro, se a gente tiver novidades, para mais uma live sobre as finanças de Santos aqui. E claro, eu não vou estar no rádio, porque eu tenho um impedimento da Justiça Eleitoral de me descompatibilizar, já me descompatibilizei do Rebu, mas com certeza você, eu quero, no que eu puder ajudar para que você possa participar, para dar esclarecimento à população, eu vou sempre colocar você, Rodolfo. Eu estarei à tua disposição. Um grande abraço para todos que nos assistiram aí. Para mim vai ser sempre um prazer e sempre que convidado estarei presente com o maior prazer. Muito obrigado, Rodolfo Amaral. Obrigado a você que prestigiou a gente nesses 42 minutos de conversa e acompanha aí na minha rede social mais bate-papo sobre assuntos importantes da cidade. E, claro, as posições. Hoje eu fiz uma live mostrando ali a região da Francisco Glicério e outros assuntos, com certeza, na minha rede social. Obrigado para todos. Abração, Rodolfo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.